Bom, meus amores, agora o assunto de história vai ser sobre os primeiros habitantes do Brasil, tá? Presente na página 16 e 17 do livro de vocês. Apesar de sua importância histórica e de sua contribuição cultural para a formação do Brasil, os povos indígenas ainda são pouco conhecidos, mesmo havendo descendentes vivendo no Brasil. Tais povos foram os primeiros habitantes do Brasil, pois, antes da chegada dos portugueses, dominavam todo o território nacional, do litoral ao interior. Tal fato pode ser comprovado pela carta que Pero Vaz de Caminha, o escrivão da esquadra de Pedro Álvares Cabral, escreveu ao rei de Portugal, descrevendo como eram os indígenas nativos quando os portugueses chegaram ao Brasil. Aí eu vou ler esse trechinho que a tia Jéssica colocou aqui, também tem no livro de vocês, tá? A pele deles é parda, meio avermelhada. Eles têm bons rostos e nariz e são bem feitos. Andam nus, sem nada que cubra seu corpo, e não fazem o menor caso de cobrir ou mostrar suas vergonhas. E são tão inocentes nisso como ao mostrar o rosto. No período da chegada dos portugueses, os indígenas se dividiam em 7 grandes povos: Tupi-Guarani, Jé, Aruaque, Caraíba, Pano, Tucano e Charruá. Hoje, para estudar as populações indígenas, é comum agrupá-las conforme as semelhanças existentes entre suas línguas. Isso permite reunir povos com características culturais comuns. Assim, são classificados 4 troncos linguísticos principais, tá? São 4 grandes povos principais indígenas: o Tupi, o Jé, o Aruaque e o Caraíba. Existem ainda muitas línguas, como a dos tucanos e as dos Yanomamis, que não classificados nesses troncos. Apesar de toda a diversidade, existem elementos culturais semelhantes, como a organização em tribos. Uma tribo é um grupo de família que faz sua aldeia numa mesma área, fala a mesma língua, tem os mesmos costumes e um sentimento de união entre si. Várias aldeias e tribos formavam cada um desses povos. Os indígenas viviam nas florestas, nos campos e no litoral. Em geral, as aldeias eram próximas aos rios porque era onde os indígenas obtinham água para sua sobrevivência. Também tinham um grande conhecimento de animais, vegetais e recursos naturais que havia nas terras brasileiras, importantes para alimentação, colheita, caça, pesca, utensílios, moradia e etc. Tá? O trabalho indígena. A maior parte dos povos indígenas vivia da coleta de frutos da floresta, como o cacau, maracujá, jabuticaba, araçá, entre outros. Da agricultura, eles tinham a mandioca, o milho, batata doce, abóbora, amendoim e etc. Da caça, tinha anta, tatu, veado, paca, etc. E da pesca, traíra, pacu, piaba e entre outros. Geralmente, as roças pertenciam a toda a tribo, e os alimentos colhidos eram distribuídos entre todos. Enquanto esperavam a colheita, os indígenas faziam objetos de cerâmica e utensílios para o trabalho. Cada indígena costumava ter seus próprios instrumentos de trabalho, bem como seu arco e suas flechas. Entre os indígenas há, na maioria das vezes, divisão de trabalho por sexo. O trabalho de mulheres era atividade agrícola, desde o plantio até a colheita, coleta de frutos, fabricação de farinha, preparo da comida, cuidado das crianças e confecção de redes e cestos. Já o trabalho dos homens era a derrubada do mato e preparação da terra para o plantio, que era aquele trabalho geralmente mais pesado, o trabalho do homem. Caça e pesca, confecção de arcos, flechas e canoas, construção da casa, expedições guerreiras e proteção da tribo, tá? Aí eu errei sem querer, me desculpem. Proteção da tribo. O tronco linguístico mais falado pelos indígenas era o Tupi-Guarani, que logo se misturou ao português, tá? Inclusive, algumas palavras indígenas existem hoje, foram adaptadas hoje para o nosso vocabulário, tá? Bom, nesse assunto é só, tá? Qualquer dúvida agora a gente tira no grupo do WhatsApp.